Carta de Paulo às igrejas na Galácia. Gálatas 1, do apóstolo Paulo, e de todos os seguidores do Senhor que estão comigo. Eu fui escolhido para ser apóstolo por Jesus Cristo e por Deus o Pai, que o ressuscitou dos mortos. Nenhum ser humano mero me escolheu ou me nomeou para esta obra. As igrejas na Galácia. Que Deus o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo sejam bondosos com vocês e os abençoem com paz. Cristo obedeceu a Deus, nosso Pai, e se entregou como sacrifício pelos nossos pecados para nos resgatar deste mundo mau. A Deus seja dada a glória para todo o sempre. Amém. Estou chocado que vocês tenham se afastado tão rapidamente de Deus, que os escolheu por causa da sua bondade. Vocês acreditaram em outra mensagem, quando na verdade existe apenas uma mensagem verdadeira. Mas algumas pessoas estão causando problemas a vocês e querem fazer com que se afastem da boa notícia sobre Cristo. Que Deus puna qualquer um que pregue algo diferente da nossa mensagem a vocês. Não importa se essa pessoa é um de nós ou um anjo do céu. Já disse antes e direi novamente, que Deus puna qualquer um que pregue algo diferente do que vocês já acreditaram. Não estou tentando agradar pessoas. Quero agradar a Deus. Vocês acham que estou tentando agradar pessoas? Se eu estivesse fazendo isso, não seria servo de Cristo. Meus amigos, quero que saibam que ninguém inventou a mensagem que preguei. Ela não foi dada nem ensinada a mim por algum ser humano mero. Minha mensagem veio diretamente de Jesus Cristo, quando ele apareceu para mim. Vocês sabem como eu vivia antigamente como judeu. Eu era cruel com a igreja de Deus e até tentava destruir lá. Eu era um judeu muito melhor do que qualquer outro da minha idade e obedecia a toda a lei que nossos antepassados nos haviam dado. Mas mesmo antes de eu nascer, Deus já me havia escolhido. Ele foi bondoso e decidiu me mostrar seu filho para que eu anunciasse sua mensagem aos gentios. Não discuti isso com ninguém. Não disse uma palavra, nem mesmo aos homens em Jerusalém que eram apóstolos antes de mim. Em vez disso, fui imediatamente para a Arábia e depois voltei para Damasco. 3 anos depois, fui visitar Pedro em Jerusalém e fiquei com ele por 15 dias. O único outro apóstolo que vi foi Tiago, o irmão do Senhor. E na presença de Deus, juro que estou dizendo a verdade. Mais tarde, fui para as regiões da Síria e da Cilícia, mas ninguém que pertencia às igrejas de Cristo na Judéia jamais me tinha visto pessoalmente. Eles apenas tinham ouvido que aquele que antes era cruel com eles, agora pregava a mensagem que outrora tentara destruir. E por minha causa, eles louvavam a Deus. Gálatas, 14 anos depois, fui a Jerusalém com Barnabé. Também levei Tito comigo. Mas fui lá porque Deus me disse para ir e expliquei a boa notícia que eu vinha pregando aos gentios. Então, reuni-me em particular com aqueles que pareciam ser os líderes mais importantes. Queria ter certeza de que todo o meu trabalho no passado e o meu trabalho futuro não seriam em vão. Tito foi a Jerusalém comigo. Ele era grego, mas mesmo assim não foi forçado a ser circuncidado. Fomos lá por causa daqueles que fingiam ser seguidores e tinham se infiltrado entre nós como espiões. Eles tinham vindo para tirar a liberdade que Cristo Jesus nos deu e estavam tentando nos tornar escravos deles. Mas queríamos que vocês tivessem a mensagem verdadeira. Por isso, não cedemos a eles nem por um segundo. Alguns deles eram considerados líderes importantes, mas eu não me importava com quem eles eram. Deus não tem favoritos. Nenhum desses supostos líderes especiais acrescentou qualquer coisa à minha mensagem. Eles reconheceram que Deus me enviara com a boa notícia para os gentios e que enviara Pedro com a mesma mensagem para os judeus. Deus, que enviara Pedro em missão aos judeus, agora estava me usando para pregar aos gentios. Tiago, Pedro e João reconheceram que Deus me dera a mensagem sobre sua bondade e esses homens são considerados os pilares da igreja. Eles até deram um aperto de mão amigável a Barnabé e a mim. Isso era para mostrar que trabalharíamos com gentios e que eles trabalhariam com judeus. Eles apenas nos pediram para lembrar dos pobres. E isso era algo que eu sempre estivera ansioso para fazer.
Quando Pedro veio a Antioquia, eu lhe disse cara a cara que ele estava errado. Ele costumava comer com gentios do Senhor, até que Tiago enviasse alguns seguidores judeus. Pedro tinha medo dos judeus e logo parou de comer com gentios. Ele e os outros judeus escondiam tão bem seus verdadeiros sentimentos que até Barnabé foi enganado. Mas quando vi que eles não estavam realmente obedecendo à verdade que está na boa notícia, corrigi Pedro e disse: Pedro, você é judeu, mas vive como gentio, então como pode forçar gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus de nascimento e não pecadores como gentios, mas sabemos que Deus aceita apenas aqueles que têm fé em Jesus Cristo. Ninguém pode agradar a Deus simplesmente obedecendo à lei. Por isso, colocamos nossa fé em Cristo Jesus e Deus nos aceitou por causa da nossa fé. Quando nós, judeus, começamos a procurar uma maneira de agradar a Deus, descobrimos que somos pecadores. Isso significa que Cristo é quem nos torna pecadores? Não, não significa. Mas se eu derrubo algo e depois construo novamente, provo que estava errado no início. Foi a própria lei que me matou e me libertou do seu poder, para que eu pudesse viver para Deus. Eu fui pregado na cruz com Cristo. Eu morri, mas Cristo vive em mim, e agora vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e deu a sua vida por mim. Não rejeito a bondade de Deus. Se pudéssemos ser aceitáveis a Deus obedecendo à lei, teria sido inútil Cristo morrer. Gálatas 3. Vocês, Gálatas estúpidos, eu lhes contei exatamente como Jesus Cristo foi pregado na cruz. Alguém agora lançou um feitiço maligno sobre vocês? Quero saber apenas uma coisa. Como vocês receberam o Espírito de Deus? Foi por obedecerem à lei de Moisés ou por ouvirem sobre Cristo e terem fé nele? Como podem ser tão estúpidos? Vocês acham que por si mesmos podem completar o que o Espírito de Deus começou em vocês? Vocês passaram por tudo isso à toa? É tudo realmente à toa? Deus lhes dá o seu Espírito e realiza milagres entre vocês, mas Ele faz isso porque vocês obedecem à lei de Moisés ou porque ouviram sobre Cristo e têm fé nele? As Escrituras dizem que Deus aceitou Abraão porque Abraão teve fé. E assim vocês devem entender que todo aquele que tem fé é filho de Abraão. Há muito tempo as Escrituras disseram que Deus aceitaria os gentios por causa da fé deles. Por isso Deus anunciou a Abraão a boa notícia de que todas as nações seriam abençoadas por causa dele. Isso significa que todo aquele que tem fé compartilhará das bênçãos que foram dadas a Abraão por causa da sua fé. Qualquer um que tenta agradar a Deus obedecendo à lei está debaixo de maldição. As Escrituras dizem que todo aquele que não obedece a tudo o que está na lei está debaixo de maldição. Ninguém pode agradar a Deus obedecendo à lei. As Escrituras também dizem que as pessoas que Deus aceita por causa da fé, delas viverão. A lei não se baseia na fé. Ela promete vida apenas às pessoas que obedecem aos seus mandamentos. Mas Cristo nos resgatou da maldição da lei quando se tornou maldição no nosso lugar. Isso porque as Escrituras dizem que qualquer um que é pregado numa árvore está debaixo de maldição. E por causa do que Jesus Cristo fez, a bênção que foi prometida a Abraão chegou aos gentios. Isso aconteceu para que pela fé recebêssemos o Espírito Santo prometido. Meus amigos, vou usar um exemplo do dia a dia para explicar o que quero dizer. Uma vez que alguém concorda com algo, ninguém mais pode mudar ou cancelar o acordo. É assim com as promessas que Deus fez a Abraão e ao seu descendente. As promessas não foram feitas a muitos descendentes, mas apenas a um, e esse um é Cristo. O que eu estou dizendo é que a lei não pode mudar nem cancelar a promessa de Deus que foi feita 430 anos antes da lei ser dada. Se tivéssemos que obedecer à lei para receber as bênçãos de Deus, essas bênçãos não viriam realmente para nós por causa da promessa de Deus. Mas Deus foi bondoso com Abraão e lhe fez uma promessa.
Qual é a utilidade da lei? Ela foi dada depois para mostrar que pecamos, mas deveria durar apenas até a vinda daquele descendente a quem a promessa foi feita. Na verdade, anjos deram a lei a Moisés e ele a deu ao povo. Há apenas um Deus e a lei não veio diretamente dele. A lei contradiz as promessas de Deus? Não, não contradiz. Se alguma lei pudesse dar vida a nós, poderíamos nos tornar aceitáveis a Deus obedecendo a essa lei. Mas as Escrituras dizem que o pecado controla todo mundo para que as promessas de Deus sejam para qualquer um que tem fé em Jesus Cristo. A lei nos controlava e nos mantinha debaixo do seu poder até chegar o tempo em que teríamos fé. Na verdade, a lei foi nosso professor. Ela deveria nos ensinar até termos fé e sermos aceitáveis a Deus. Mas uma vez que a pessoa aprende a ter fé, não há mais necessidade de ter a lei como professor. Todos vocês são filhos de Deus por causa da fé de vocês em Cristo Jesus. E quando foram batizados, foi como se tivessem vestido Cristo, da mesma forma que vestem suas roupas. A fé em Cristo Jesus é o que torna cada um de vocês igual aos outros, quer sejam judeu ou grego, escravo ou pessoa livre, homem ou mulher. Portanto, se vocês pertencem a Cristo, agora fazem parte da família de Abraão e receberão o que Deus prometeu. Gálatas 4. Crianças menores de idade não são melhores do que escravos, mesmo que tudo o que os pais possuem um dia será delas. Isso porque as crianças são colocadas aos cuidados de guardiões e professores até o momento que os pais estabeleceram. Era assim conosco. Éramos como crianças governadas pelos poderes deste mundo. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho e uma mulher deu à luz a ele. Seu filho obedeceu à lei para que pudesse nos libertar da lei e nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Agora que somos filhos dele, Deus enviou o Espírito do seu Filho para os nossos corações e o Espírito dele nos diz que Deus é nosso Pai. Vocês não são mais escravos. Vocês são filhos de Deus e receberão o que ele prometeu. Antes de conhecerem a Deus, vocês eram escravos de deuses que não são reais. Mas agora vocês conhecem a Deus, ou melhor ainda, Deus conhece vocês. Como podem voltar atrás e se tornar escravos novamente daqueles poderes fracos e miseráveis? Vocês até celebram certos dias, meses, estações e anos. Tenho medo de ter desperdiçado meu tempo trabalhando com vocês. Meus amigos, eu lhes suplico que sejam como eu, assim como eu uma vez tentei ser como vocês. Vocês não me maltrataram quando preguei a vocês pela primeira vez. Não fizeram isso, mesmo sabendo que eu tinha ido até lá porque estava doente. Minha doença deve ter causado algum incômodo a vocês, mas vocês não me odiaram nem me rejeitaram por causa dela. Vocês me acolheram como se eu fosse um dos anjos de Deus ou até o próprio Cristo Jesus. Onde está aquele bom sentimento agora? Estou certo de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos e os dado a mim. Agora sou inimigo de vocês só porque lhes disse a verdade? Essas pessoas podem estar dando muita atenção a vocês, mas não é para o bem de vocês. Elas só querem mantê-los afastados de mim para que vocês deem muita atenção a elas. É sempre bom dar atenção a algo que vale a pena, mesmo quando eu não estou com vocês. Meus filhos, estou com dores terríveis até que Cristo possa ser visto vivendo em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora, então não precisaria falar desse jeito. Vocês realmente me deixam perplexo. Alguns de vocês gostariam de estar debaixo do domínio da lei de Moisés, mas vocês sabem o que a lei diz? Nas Escrituras aprendemos que Abraão teve 2 filhos. A mãe de um deles era escrava, enquanto a mãe do outro sempre fora livre. O filho da mulher escrava nasceu da maneira comum, mas o filho da mulher livre nasceu por causa da promessa de Deus. Tudo isso tem outro significado também. Cada uma das 2 mulheres representa um dos acordos que Deus fez com seu povo. Agar,
a mulher escrava, representa o acordo que foi feito no Monte Sinai. Todo aquele que nasce na família dela é escravo. Agar também representa o Monte Sinai na Arábia e a atual cidade de Jerusalém. Ela e seus filhos são escravos, mas nossa mãe é a cidade de Jerusalém no céu lá em cima, e ela não é escrava. As Escrituras dizem sobre ela: você nunca teve filhos, mas agora pode se alegrar. Você nunca deu à luz, mas agora pode gritar de alegria. Antes você não tinha filhos, mas agora terá mais filhos do que uma mulher que é casada há muito tempo. Meus amigos, vocês nasceram por causa dessa promessa, exatamente como Isaac. Mas a criança que nasceu da maneira natural causou problemas para a criança que nasceu por causa do Espírito. A mesma coisa está acontecendo hoje. As Escrituras dizem: expulse a mulher escrava e o filho dela. O filho dela não receberá nada. O filho da mulher livre receberá tudo. Meus amigos, nós somos filhos da mulher livre e não da escrava. Gálatas 5. Cristo nos libertou. Isso significa que somos realmente livres. Agora agarrem-se à liberdade de vocês e nunca mais se tornem escravos da lei. Eu, Paulo, prometo a vocês que Cristo não lhes fará nenhum bem se vocês se circuncidarem. Se fizerem isso, terão que obedecer a toda a lei. E se tentarem agradar a Deus obedecendo a lei, vocês se separaram de Cristo e da bondade dele. Mas o Espírito nos faz ter certeza de que Deus nos aceitará por causa da nossa fé em Cristo. Se você é seguidor de Cristo Jesus, não faz diferença se você é circuncidado ou não. Tudo o que importa é a fé que faz você amar os outros. Vocês estavam indo tão bem até que alguém os fez se afastar da verdade. E essa pessoa certamente não foi enviada por aquele que os escolheu. Um pouco de fermento pode mudar toda a massa, mas vocês pertencem ao Senhor. Isso me deixa certo de que vocês farão o que eu digo, em vez do que outra pessoa manda fazer. Quem quer que esteja causando problemas a vocês será punido. Meus amigos, se eu ainda pregasse que as pessoas precisam ser circuncidadas, por que eu estaria passando por tanto problema? A mensagem sobre a cruz não seria mais um problema se eu dissesse às pessoas para se circuncidarem. Eu gostaria que todos os que estão perturbando vocês não só se circuncidassem, mas cortassem muito mais. Meus amigos, vocês foram chamados para ser livres. Não usem a liberdade de vocês como desculpa para fazer qualquer coisa que quiserem. Usem-na como oportunidade para servir uns aos outros com amor. Tudo que a lei diz pode ser resumido no mandamento de amar os outros tanto quanto você ama a si mesmo. Mas se vocês continuarem se atacando uns aos outros como animais selvagens, é melhor tomarem cuidado, ou acabarão se destruindo. Se vocês são guiados pelo Espírito, não obedecerão aos desejos egoístas de vocês. O Espírito e os desejos de vocês são inimigos um do outro. Eles estão sempre lutando entre si e impedindo vocês de fazer o que sentem que deveriam fazer. Mas se vocês obedecem ao Espírito, a lei de Moisés não tem controle sobre vocês. Os desejos das pessoas as fazem ceder a caminhos imorais, pensamentos sujos e atos vergonhosos. Elas adoram ídolos, praticam feitiçaria, odeiam os outros e são difíceis de conviver. As pessoas ficam ciumentas, irritadas e egoístas. Elas não só discutem e causam problemas, mas também sentem inveja. Elas se embebedam, fazem bagunça em festas selvagens e cometem outras coisas malignas também. Eu lhes disse antes e estou dizendo novamente: ninguém que faz essas coisas compartilhará das bênçãos do reino de Deus. O Espírito de Deus nos torna amorosos, felizes, pacíficos, pacientes, bondosos, bons, fiéis, gentis e controlados. Não existe lei contra se comportar de nenhuma dessas maneiras. E porque pertencemos a Cristo, matamos nossos sentimentos e desejos egoístas, o Espírito de Deus nos deu vida. E por isso devemos seguir o Espírito. Mas não sejam arrogantes,
nem façam os outros ficarem com inveja, alegando ser melhores do que eles. Gálatas 6. Meus amigos, vocês são espirituais. Por isso, se alguém for pego em pecado, vocês devem guiar essa pessoa de volta ao caminho certo com gentileza. Mas tomem cuidado para não serem tentados também. Vocês obedecem à lei de Cristo quando oferecem uma mão amiga uns aos outros. Se você acha que é melhor do que os outros, quando na verdade não é, você está enganado. Faça bem o seu próprio trabalho e então terá algo do que se orgulhar. Mas não se compare com os outros. Cada um de nós deve carregar a própria carga. Compartilhe toda a coisa boa que você tem com qualquer um que ensina a vocês o que Deus disse. Você não pode enganar a Deus, por isso não faça papel de tolo. Você colherá o que plantar. Se seguir os desejos egoístas, colherá destruição, mas se seguir o Espírito, colherá vida eterna. Não se cansem de ajudar os outros. Vocês serão recompensados quando chegar o momento certo, se não desistirem. Devemos ajudar as pessoas sempre que pudermos, especialmente se elas forem seguidores do Senhor. Vocês podem ver que letras grandes eu faço quando escrevo com a minha própria mão. Aquelas pessoas que estão dizendo a vocês para se circuncidarem, elas só estão tentando mostrar o quão importantes são e não querem arrumar problemas por pregarem sobre a cruz de Cristo. Elas são circuncidadas, mas não obedecem à lei de Moisés. Tudo o que querem é se gabar de terem circuncidado vocês. Mas eu nunca me gabarei de nada, exceto da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da cruz dele, o mundo está morto no que me diz respeito, e eu estou morto no que diz respeito ao mundo. Não importa se você é circuncidado ou não. Tudo o que importa é que você seja uma nova pessoa. Se você seguir essa regra, pertencerá ao verdadeiro povo de Deus. Deus tratará você com bondade e o abençoará com paz. No meu próprio corpo há cicatrizes que provam que pertenço a Cristo Jesus. Por isso não quero que ninguém me incomode mais. Meus amigos, eu oro para que o Senhor Jesus Cristo seja bondoso com vocês. Amém.